Olá, pessoal! Vamos a mais uma revisão agora sobre equação do segundo grau, muito importante para depois estudar funções e também aplicar em vários exercícios vestibulares. Equação do segundo grau. Forma geral: ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c pertencem aos reais, ou seja, ao número real, e o a tem que ser diferente de zero. O A tem que ser diferente de zero, por quê? Se for zero, vai sumir esse termo. E aí já não é uma equação do segundo grau, é do primeiro grau. Lembrando que o grau da equação sempre vai ser o expoente maior da letra, que no caso aqui é o x. Então, equação do segundo grau, porque o grau maior aqui, um expoente maior é 2. Vamos ver exemplos aqui de equação do segundo grau. X² mais 3x menos 2 igual a zero. Vamos identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A, por comparação, o A é o coeficiente do x², ou seja, o número que multiplica o x². Aqui no caso não tem ninguém, então é o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. O B é o que acompanha o x, é o 3, com o sinal que tiver na frente, tá? E o C é o número que não é coeficiente do x, o número livre. Então, aqui é menos 2. Vamos ao segundo exemplo. 9x² menos 4x igual a zero. Bom, o A é o que multiplica x², aqui é o 9. O B é o que multiplica x, aqui no caso, o menos 4. E o C, no caso aqui não tem C, então o C é zero. O elemento neutro da adição aí é o zero, ok? Vamos ver agora o que são raízes ou soluções de uma equação. Tanto de qualquer grau, tá? Raiz ou soluções são aqueles números que, quando você substituir ou atribuir no valor da incógnita, torna a sentença verdadeira. Ou seja, quando a gente aplicar aqui o número, a raiz aqui no x, fazendo essas operações vai dar zero, certo? Por exemplo, x² menos 6x mais 9. A raiz, aqui no caso, é 3. Por que é 3? Porque se você colocar aqui, vamos substituir, pois, substituir onde tem x, o 3. 3² menos 6 vezes 3, mais 9, quanto é que vai dar? Que dá 9, 9 menos 18, menos 9, mais 9, 0. Então, deu 0, então, é raiz da equação. Esse segundo exemplo, 9x² menos 4x igual a 0. As raízes são 0 e, tem duas raízes, 4 nono. Isso quer dizer que se eu substituir o 0 aqui, vai dar 0. E se eu substituir o 4 nono no lugar do x e fizer as operações, também dá 0. Ou seja, tornou a sentença verdadeira. Muito bem. Agora vou explicar para vocês equações do segundo grau incompletas. E também o método de solução para elas. Como resolver? Vamos ver como achar essas raízes. Aqui eu dei exemplo de algumas raízes, mas como encontrar as raízes dada uma equação? Vamos aos métodos de solução. Bom, equação incompleta, vamos lembrar aqui então, voltando, a forma geral é ax² mais bx mais c. O a sempre é diferente de zero. Agora, é incompleta quando o b ou o c forem zero. Tá? Então, nós temos três casos. O B e C ao mesmo tempo ser zero, ou só o B se for zero, ou só o C ser zero. Vamos ao primeiro exemplo, então. Quando B e C... Vamos colocar aqui de novo a forma geral? Só para não estar saindo aqui, né? Na filmagem, ax² mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma geral. Então, vamos imaginar, então, a incompleta é quando temos o B ou o C igual a zero, ou os dois ao mesmo tempo, ou um só por vez. Então, veja, primeiro caso, B e C igual a zero. É um exemplo de equação incompleta. Quando o B e o C for igual a zero, só vai ter o primeiro termo, ax² igual a zero, certo? E qual é a solução? Solução x igual a zero. Vamos ver um exemplo para entender isso. Exemplo, menos 5x
ao quadrado igual a zero. Vamos escrever aqui. O A é quem? Comparando aqui com a forma geral, o A é menos 5. O B não tem termo em x, então o B é zero. E o C não tem também o termo independente, C igual a zero. Então, é esse caso aqui, B igual a zero e C igual a zero. Bom, vamos voltar e resolver aqui, então. X ao quadrado igual a zero. Gente, basta isolar o x, como você faz na equação do primeiro grau, tá? Esse menos 5, nós vamos dividir por menos 5 os dois lados, né? Aqui dá 1. 0 dividido por qualquer número dá zero. X ao quadrado igual a zero. E aí, x é igual a inversa da quadrado, é mais ou menos raiz do que está na frente. Raiz de zero. Logo, x igual a zero. Bom, isso sempre, tá? Sempre que o B e o C forem zero, a solução, a raiz, vai ser x igual a zero. Vamos para o segundo caso de equação incompleta. Quando o B é zero, mas o C não é zero, tá? Então, vai ficar como? Comparando aqui, não vai ter termo em C, o termo em B, aqui o termo que multiplica o x, porque o B é zero. Então, a equação fica ax² mais C igual a zero. É simples também de resolver, porque temos incógnita só numa das parcelas. Então, a gente vai isolar como faz numa equação do primeiro grau. Veja o exemplo. Qual é a medida de cada lado de uma região quadrada de área 144 centímetros? Então, aqui eu chamei de L, o lado, meio pequenininho do quadrado, né? Área, qual é a fórmula? Lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Essa é a fórmula da área de um quadrado. Muito bem, falou que a área é 144, então teremos que L ao quadrado é igual a 144. Vamos deixar dessa forma. Menos 144 igual a zero, tá? Para comparar aqui com ax² mais bx mais c. Veja, o A aqui é 1, que multiplica o L ao quadrado. O B não tem o L, né? É em grau 1, B é 0. E o C é quanto? É o número livre aqui, independente, menos 144. Então, esse é esse exemplo do B igual a 0 e C diferente de 0, ok? Como que nós vamos resolver? Vamos voltar aqui na equação. L ao quadrado é igual a 144. Basta aqui a gente isolar o L. L é igual a inversa do quadrado, é mais ou menos raiz do que está na frente, 144. Né? Raiz de 144 é 12. Podemos fazer por fatoração que vai dar. Mais ou menos 12. Como é um problema geométrico, só vai valer o positivo. Resposta, o lado é igual a 12 centímetros, porque foi dado em centímetros quadrados a área. Ok? Vamos agora ao terceiro caso, quando C de equação incompleta. Estamos aqui na equação incompleta, né? Não vai caber aqui, vamos ter que subir, tudo bem? O terceiro caso é quando C igual a zero e B diferente de zero. Como você vai resolver essa equação? Fatorar colocando x em evidência. Vamos ver um exemplo. Qual é o número que tem o dobro do seu quadrado igual ao seu quádruplo? O dobro do seu quadrado, o dobro é 2 vezes, o seu quadrado é x ao quadrado, igual ao seu quádruplo. Quádruplo é 4 vezes, tá? Então, a gente também tem que ter essa beleza aqui na álgebra. O dobro é 2 vezes, o quadrado é x ao quadrado, o quádruplo é 4 vezes o número. Muito bem, vamos deixar tudo no primeiro membro para comparar com a equação geral. Equação geral, mais uma vez eu vou escrever aqui, ax² mais bx mais c igual a zero. Nessa equação, o A vale quanto? 2. O B vale quanto? Quem multiplica o x é o menos 4. E o C não tem, né? Tem um independente, C igual a zero. Tá? Então, é o caso aqui. C igual a zero e B diferente de zero. Vamos copiar de novo essa equação aqui? Como que eu vou resolver? Fatorar, colocando x em evidência. As duas parcelas têm x, vamos colocar o x em evidência, que é o contrário da distributiva. O resultado aqui é a divisão desse por desse. 2x ao quadrado por x dá 2x. Tá? Só dividir esse por esse. Menos
4x dividido por x, sobra só o menos 4. Menos 4. Igual a 0. Ok? Então, se você ficar em dúvida em colocar em evidência, você faz a distributiva para ver se volta na linha de cima. Você vê que volta na linha de cima, então está correto. A gente fatorou. Agora tem que pensar nisso aqui, ó. Um produto é igual a 0 se um dos fatores for igual a 0. Então, aqui não tem um produto? Então, um produto é igual a 0 se e somente se 1 é 0, que é o x, um fator, ou o outro fator, que é o 2x menos 4, for igual a 0, certo? Porque um produto só dá 0 se um dos dois for 0, ou os dois ao mesmo tempo. Então, já temos uma resposta, e aqui, então, é uma equação do primeiro grau, basta isolar o x. X é igual a 4 sobre 2, x igual a 2. Ah, e qual que é a solução dessa equação, então? É o 0, sem isso aqui, peraí. Temos duas soluções, tá? 0 e 2. Tá? Se você substituir o 0 aqui, dá 0 igual a 0. Se você substituir o 2 aqui, dá 8 desse lado e 8 desse lado. Torna a sentença verdadeira, os dois. Então, sempre fazer a verificação quando você terminar resolver uma equação, tá? Bom, gente, também observando que, às vezes, tem uma solução, às vezes a gente tem duas soluções, e pode acontecer também de não ter nenhuma solução, uma equação, quando dá a raiz de um número negativo. Bom, gente, qualquer dúvida estou à disposição, e no próximo vídeo nós vamos resolver, apresentar métodos de resolução da equação de segundo grau completa, quando a, b e x são diferentes de zero. Até o próximo vídeo. Tchau!